Boa tarde, meus irmãos. Nós vivemos um tempo que alguém afirmar sobre qualquer assunto que tem certeza já é suspeito ou acusado de ser muito pretensioso. O fato é que, nas últimas décadas, o mundo tem mudado de tal maneira que, de fato, coisas bastante simples se tornaram extremamente complexas. Dependendo do local que você morou e, certamente, da idade que você tem, você deve se lembrar que certas coisas que eram bastante simples no passado, elas se tornaram, ainda que mais fáceis, muito mais complexas. Pense, por exemplo, na questão de água. No passado, pegava água, colocava no filtro, se é que colocava, e bebia. Posso imaginar que vários de vocês viveram num ambiente que era pegar água do poço, beber água do poço. Hoje em dia, quando você pensa em água, pensa em tanto tratamento que é feito, coisa que é agregada, e as qualidades que as águas que podem ser oferecidas para você são das mais diversas, com vitamina, com sabor, com gás, sem gás, etc. Era tão simples, era só pegar água e beber. Agora as coisas são mais complicadas. Eu posso imaginar que alguns de vocês aqui viveram num ambiente, em casas, em que o pão que se comia no dia a dia era feito em casa. Alguém de vocês aqui viveu num ambiente assim? O pão era feito dentro de casa? Alguns de vocês, vários na verdade. Hoje em dia, se depender de conhecimento para fazer pão em casa e comer, a gente vai passar fome. Pouca gente sabe exatamente como fazer um pão, e eu diria, pouca gente quer ter o trabalho de fazer o pão. É mais fácil, mas há de convir comigo, bem mais complexo, a quantidade de receitas diferentes, de variedades diferentes de pão, e aí tem a discussão do pão que faz mal, do pão que faz bem, e assim vai. Era mais simples a vida. E é mais fácil. Hoje a vida, ela é até mais fácil, mas ela é complexa. Se valoriza demais nos nossos dias comer verdura, salada. No passado ia lá na horta, pegava, cortava, comia, ou os mais moderninhos um pouco, iam na venda, comprava coisa na feira, trazia para cá, comia. Hoje em dia, você tem que questionar qual a possibilidade disso estar contaminado. O que se pode fazer para tirar a contaminação desses produtos, para que a gente não seja afetado pelo tomate que come, pimentão que come, morango que come, e assim por diante. As coisas são mais complicadas, as coisas simples se tornaram bastante complicadas. Até que ponto a gente pode, hoje em dia, afirmar que uma coisa é assim? Por exemplo, há menos de uma década, era praticamente proibitivo se comer ovo. Hoje o ovo é o grande herói, pode comer à vontade. Nessas incertezas, nessas mudanças, o que a gente pode ter de certeza? Novas descobertas serão feitas, novas perspectivas serão lançadas. Será que a gente pode ter certeza de alguma coisa? Não bastasse isso, nós vivemos um tempo em que muito daquilo que é pensado, raciocinado e tido como um conhecimento tem sido colocado num segundo plano. No primeiro plano está o que eu sinto. O que eu sinto é determinante. Você pode me provar por A mais B, mas eu sinto que não é assim. E nós vivemos em tempos em que as pessoas têm feito com que suas emoções, elas sejam as determinantes, a segurança que pode ter, enquanto no passado tinha-se certeza demais de que a razão ia civilizar as emoções e a vida. Vejam, nós vivemos em tempos que, em função de fatores diferentes, nós
até julgamos arrogante, presunçosa, a afirmação de que sabe alguma coisa e de afirmar com certeza alguma coisa. E isso não foge da compreensão das Escrituras. Essa mesma mentalidade afeta hoje em dia uma série de declarações que a Bíblia fala, que as pessoas vão dizer: isso aqui não posso tomar como verdade ou sério. São pontos de vista diferentes. Mas o fato é que Deus tem revelado sua verdade na palavra, de modo que podemos conhecê-la e nela confiar. Nós podemos ter certezas. Meu propósito com vocês nessa tarde é, promovendo a confiança e a certeza que nós devemos ter, olhar para o que o apóstolo Paulo aqui escreve e define como verdades claras, com respeito a alguns aspectos da nossa vida, e nós podemos ter nesse ambiente certezas fundamentais. Então a minha expectativa com vocês nessa tarde é apresentar duas certezas que o apóstolo Paulo trazia com ele, e que ele passa aos Efésios, e que deve ser trazido para nós também. A primeira certeza que eu quero passar para vocês nessa tarde é: quem é que não herda o reino de Deus? Depois a gente discute essa questão de o que isso significa, herdar o reino de Deus ou não herdar o reino de Deus. Mas o fato é que, na passagem que nós pegamos nessa tarde, Efésios capítulo 5, versículos 5 a 7, ele começa dizendo: podem estar certos de que. Ele começa essa porção dizendo: nós podemos ter alguma certeza. Nós podemos ter toda certeza. Saibam disso. O que ele vai dizer aqui não é para você ter dúvida. Você pode confiar no que ele está falando. No ambiente judaico, embora o texto tenha sido escrito em grego, no ambiente judaico, quando as pessoas queriam dizer, para você ter uma certeza ou intensificar uma ideia, eles associavam dois verbos, ou algumas vezes, duas vezes o mesmo verbo, conjugado de uma maneira diferente. E é o caso aqui, dois verbos sobre conhecimento, saber, conhecer, são empregados aqui para descrever essa ideia. Vocês devem saber isso com segurança. Vocês podem ter certeza disso. Certeza do quê? Veja o que ele diz no versículo 5 mesmo: nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Vocês que me acompanharam no domingo passado podem perceber que existe um paralelo muito claro entre o versículo 3 e o versículo 5. Aqui ele diz imoral, impuro ou ganancioso. Ele está descrevendo um personagem, uma pessoa que é imoral, impuro ou ganancioso. Vamos lembrar do que ele diz no versículo 3? Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. Na língua grega, a raiz dessas três palavras, traçando em paralelo o impuro e impureza, o imoral ou imoralidade, o cobiça e o ganancioso, eles têm a mesma palavra grega, ou melhor dizendo, a definida raiz grega é impureza e impuro, é imoralidade e imoral, é ganancioso ou cobiçoso e cobiça ou ganância. Então ele está dando continuidade ao que ele falou antes, e o que ele tratou nos versículos 3 e 4 é justamente imoralidade, impureza ou cobiça dentro do ambiente da sexualidade corrompida.
Esse foi o nosso tema da semana passada. Então, agora, ao invés de focalizar nas coisas que se pode praticar, imoralidade, impureza, cobiça, agora ele trata das pessoas que praticam isso. É interessante também que ele acrescenta aqui, depois que ele escreve de cobiça, ele diz, o ganancioso, que é idólatra. O cobiçoso aqui, gramaticalmente, o indivíduo que é idólatra aqui é o cobiçoso ou ganancioso. Mas, a bem da verdade, quando vemos que tanto a impureza, quanto a imoralidade, quanto a cobiça está falando de um mesmo assunto, eu diria, essa questão de idolatria que ele aborda aqui, é uma questão que contempla todo esse assunto. O que é isso? Nós podemos estar acostumados e pensarmos que idolatria e ídolo tem a ver com a construção de alguma coisa que vai ser venerada e adorada. Mas, por definição, o ídolo é alguma coisa que está antes disso. É alguma coisa que se tornou fundamental na sua vida e que não deveria ser. Vamos imaginar que você se casou, você tinha bons motivos para se casar, você amava essa mulher ou você amava esse homem, isso fez com que vocês se casassem. E você desenvolve uma relação de amor e interdependência tão significativa e positiva, mas você chega ao ponto de dizer o seguinte: se eu perder meu marido, minha vida acabou. O marido ou a esposa, que podiam ser uma bênção de Deus, eles se tornaram um ídolo. A razão da vida de alguém não pode ser a esposa ou o marido. O marido ou a esposa se tornam um ídolo quando eles ocupam o lugar de Deus e a segurança, ou o sentimento de segurança, isso é idolatria. Nós podemos colocar na condição de ídolo o filho. Eu adoro meu filho, e não estou nem considerando aqui a idolatria, o fato de você usar o verbo adorar, que no passado era absolutamente proibitivo para empregar, para descrever um amor pelo filho, como se isso fosse cheiro de idolatria. Você pode usar adorar para descrever somente, eu adoro sorvete, e não é pecado falar isso. Mas sabe, se a sua vida depende do seu filho, isso é idolatria, mesmo não usando a palavra adorar. Como pastor, eu diria para vocês que eu tenho o privilégio de trabalhar com o que eu amo e gosto. Ter que estudar a Bíblia, ficar tentando entender a mensagem, ver o que vários autores falaram, ensinar essa palavra, ajudar pessoas a aplicar essa palavra. Eu acho meu trabalho excelente. Aliás, o apóstolo Paulo diz quando ele escreve em Timóteo, excelente obra almeja. Mas se eu transformar essa minha obra, o ministério, a razão da minha vida, isso é idolatria. Pode ter toda a aparência de santo, mas é ídolo. Porque a garantia da nossa vida não pode ser o marido, a esposa, o filho, o dinheiro que tem no banco, e nem tampouco pode ser o ministério. Não posso colocar nada no lugar de Deus. No ambiente dessa carta em que Paulo está descrevendo sobre a sexualidade corrompida, viver em função das cobiças, viver em função da impureza moral, isso é idolatria. O que é que comanda a sua vida? Se o que comanda a sua vida é Deus e o que Ele fala e diz para você fazer, você obedece, custe o que custar, Deus está no lugar dele. Mas se a sua vida é regida pelo seu coração corrupto, cobiçoso, impuro, veja, isso é idolatria. Então, no caso aqui, o que ele está chamando de idolatria contempla
uma vida governada pela impureza moral. Acho curioso pregar para vocês isso no meio do carnaval. 3 pregações, a de domingo passado, a de hoje, do próximo domingo, antes, durante e depois do carnaval, sobre o mesmo assunto. Paulo está escrevendo para eles dizendo: vocês devem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Agora, se por um lado o apóstolo Paulo diz assim, vocês podem ter essa certeza, o que ele fala a seguir tem sido alvo de reflexão e de considerações diferentes sobre o que ele quer dizer. O que ele quer dizer quando ele diz: ninguém que é imoral, impuro ou ganancioso vai herdar o reino de Cristo e de Deus? 3 interpretações são empregadas para descrever isso, algumas com mais ou menos estudo, e eu quero abordar essas 3 com vocês aqui. A primeira delas é que isso seria uma exortação à igreja, dizendo: se você se envolveu, você crente se envolveu com imoralidade, com impureza ou com cobiça, você não vai entrar no céu. A rigor, o que querem dizer é o seguinte: a mensagem desse versículo é: uma vez que você assumiu esse estilo de vida, você perdeu sua salvação. Isso não pode ser verdade, e não é verdade. Basta olhar para o contexto da carta. Por exemplo, nós vamos olhar para 2 passagens sobre as quais ele já abordou, nos capítulos 2 e no capítulo 1. No capítulo 2 ele diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Veja, ninguém vai ser aceito por Deus e salvo por Deus por causa do que fez, não é por obras. É um dom, isso significa, é um presente de Deus. A salvação não é obtida nem garantida por obras. Se dependesse do que nós fazemos ou deixamos de fazer, nenhum de nós seria salvo. Se dependesse do que a gente faz ou deixa de fazer, nós poderíamos até ficar orgulhosos: eu sou bom. Mas ele diz: não de obras para que ninguém se glorie. Então vejam, se esse versículo de Efésios 5:5 estivesse contemplando a ideia de que a segurança da salvação, que seria no caso aqui herdar o reino de Cristo e de Deus, fosse eu não cometer essas coisas, estava em desacordo com o que ele diz no capítulo 2. E não somente isso, vejam, no capítulo 1, no versículo 13, ele diz: em quem também vós, está falando de Cristo, em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Vejam, em alguma ocasião alguém chegou para você e falou do Evangelho. Você ouviu a palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho. Você ouviu do Evangelho da salvação, de que Cristo morreu por nós. Pagou nossos pecados para que nós possamos chegar até Deus pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Você exerceu a sua fé nisso. É o que ele diz: tendo nele também crido. Uma vez que você creu, ele diz: vocês foram selados com o Santo Espírito. Ele colocou lá uma marca: você me pertence, uma marca de inviolabilidade. A garantia da nossa salvação não somos nós mesmos, a garantia da nossa salvação é o Espírito de Deus. A de seguir, no versículo 14, ele diz: esse Espírito de Deus é o penhor da nossa herança, é o resgate de sua propriedade. Deus nos deu o Espírito
como um adiantamento, dizendo assim: eu vou cumprir o que eu prometi. Aí você pensa, mas se eu cair na impureza moral, se eu cair na imoralidade, se eu cair na cobiça, eu perco essa salvação. Opa! Então o Espírito não seria garantia nenhuma, o Espírito não seria selo nenhuma, a salvação não seria pela graça somente? Então vejam, Efésios 5:5 não está abordando aqui a questão de perder ou não perder a salvação. A salvação, se você tem. E é garantida por Deus. A segunda interpretação considera o seguinte: quando você ouviu do Evangelho da salvação e creu em Cristo, e foi selado com o Espírito Santo da promessa, está garantido, você entra no reino dos céus. E aí vocês vão dizer, mas não significa que você vai herdar o reino dos céus. O assunto aqui é o seguinte: ainda, e isso é verdade, ainda que eu entenda que a passagem não está falando disso. Uma vez que você se tornou um filho de Deus, salvo, pertence a Deus e na garantia com Deus, isso é uma coisa. Outra coisa é, na condição de filho de Deus, você poderá, em ocasião oportuna, no julgamento que Deus tem estabelecido, em que você vai prestar contas com o que você fez da sua vida como filho de Deus, você poderá ser retribuído com o bem que Deus tem reservado para nós. Ou você perderá essa retribuição. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele escreve esse julgamento como um julgamento de fogo. E veja o que ele diz ali no capítulo 3, versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, é a retribuição, é o prêmio. A figura aqui que Paulo está apresentando é: todo filho de Deus um dia prestará contas a Deus e colocará suas obras, seus feitos ao longo da vida. E o que não vale nada vai ser queimado e não tem valor pela eternidade. Mas aquele indivíduo que construiu ao longo da sua vida aquilo que tem valor eterno, isso redunda em ganhos pessoais, além da salvação que já tem. No versículo seguinte ele diz: se a obra de alguém se queimar, se o que você fez nessa vida é alguma coisa que não tem valor diante de Deus, não tem valor eterno, ela vai se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Veja, mesmo que ele tenha investido sua vida, seu tempo em coisas que não têm valor, ele vai perder o galardão, mas esse mesmo será salvo. Todavia, através do fogo. O que significa isso? Muitos crentes, ao passarem por esse julgamento, vão sair chamuscados da perspectiva da eternidade. Isso é verdade, as Escrituras falam. Mas não é isso que Paulo está escrevendo aqui. Isso é alguma coisa que nós temos que levar em conta, claro, mas não é isso que ele está falando aqui. O que ele está falando aqui? Vamos voltar para os dois versículos que antecedem esse, versículo 3 e versículo 4. Veja no que ele diz no versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Esse tipo de conduta do Filho de Deus, que se envolve com a imoralidade, com a impureza moral, dando margem para o seu coração cobiçoso, ele está dizendo assim, cobiçoso, essas coisas não são próprias para um Filho de Deus. No versículo 4, então, ele diz: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes.
Então ele já falou que esse tipo de conduta é imprópria e inconveniente para um filho de Deus. Então quando ele diz no versículo 5, podem estar certos que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. De quem que ele está falando? Ele não está falando de cristãos verdadeiros. Ele está falando de homens que ainda não encontraram a Cristo. A característica deles é a imoralidade, é a impureza, é a cobiça, é levar a vida nesse padrão. Mas você que é cristão, que tem as mesmas tentações que eles têm, saibam disso. Isso que não é próprio para você, os caracteriza, mas eles também são caracterizados pelo fato de que eles não herdam o reino de Deus e de Cristo. Quando pensamos em termos do reino de Deus e de Cristo, nós pensamos aqui em duas dimensões. A primeira é o hoje, uma vez que você entendeu o que Jesus fez por você e o salvou, e você o abraça como seu Salvador e soberano Senhor, agora a sua vida é regida por Ele. Você manifesta a evidência de que tem esse reino na sua obediência a Deus. Mas também as Escrituras falam que um dia o Senhor vai voltar e vai estabelecer seu reino, e pela eternidade vamos viver com Ele. O que Ele está dizendo aqui, meus irmãos? Lembrem disso. A prática da impureza, da imoralidade, da cobiça, que é aceitável para o mundo, mas é também característica daqueles que não têm a salvação em Cristo ainda. Não faz sentido vocês se associarem a esse padrão de vida. Tenham certeza disso. As pessoas que vivem nessa lama são as pessoas que são ímpias. Agora, as pessoas que são ímpias, elas podem ser identificadas talvez no mundo lá fora e podem ser identificadas também dentro de uma igreja. Pessoas que supostamente viveram uma experiência com Deus, mas que sua vida não mudou absolutamente nada. Ela pode ter vivido uma experiência religiosa, mas a experiência religiosa genuína com Cristo, ela vem acompanhada da orientação de como deve ser a nossa nova vida, e também com os recursos para a gente viver essa nova vida. Então tenha certeza disso. Ainda que na sociedade humana, todo mundo está dizendo pode fazer o que quiser, e o carnaval é uma boa demonstração dessa. Lembra disso, isso é somente uma marca do ímpio, do pagão, não é do Filho de Deus. Tenham certeza disso. Mas há uma segunda certeza que nós podemos ter aqui, é que tem certas práticas que são compatíveis com a ira de Deus. Veja o que ele diz no versículo 6. Não se deixem enganar por palavras vazias. Você já viveu a experiência de testemunhar um fato e depois você começar a duvidar daquilo? Será que é isso mesmo que aconteceu? Será que isso aconteceu comigo? Será que eu vi isso mesmo? Eu me lembro quando eu era garoto, devia ter meus 14, 13 anos, na frente da minha casa, que era uma avenida e uma curva em descida, houve um quase acidente, mas emaranhado com tanto carro, nenhum deles bateu. E depois eu falei assim, aconteceu isso mesmo? E eu não consigo nem reproduzir a cena. Aconteceu isso mesmo? Tem um amigo cuja mãe dizia para ele o seguinte, meu filho, não duvida durante a noite daquilo que você viu durante o dia. Pode ser que à noite, à distância dos fatos e no escuro, você não consiga ter a mesma convicção que você teve quando você testemunhou à luz do dia o que aconteceu.
Mas o que ele quer dizer aqui quando ele fala, não se deixem enganar por palavras vazias? No pano de fundo, com a mentalidade filosófica que reinava naquele tempo, na cidade de Éfeso, me fala aqui da mentalidade gnóstica, os gnósticos diziam o seguinte, a nossa parte material, nossa alma, o espírito, ela é boa e incontaminável. E o nosso corpo é mau. E então eles acrescentavam, não importa o que você vai fazer com o seu corpo, que isso não vai afetar a sua alma. Em outras palavras, você pode pecar à vontade com o seu corpo. Isso não afeta o seu espírito, isso não afeta a sua alma. Nós não temos a mentalidade gnóstica nos nossos dias, mas em termos bem práticos, nós temos esse tipo de mentalidade reinando nos nossos dias. Por exemplo, algumas pessoas em absoluta ignorância dizem, Fernando, os tempos são outros. Depois da década de 60 foi a liberação do sexo e do amor. Agora a gente faz o que quer. Os tempos são outros, os tempos mudaram. Você não sabe então que naquela época em que Paulo escreve essa carta, aos Efésios, aquele povo era mais liberal do que nós somos hoje. Nos dias de carnaval. Os tempos não são outros. Os tempos são os mesmos e talvez até não tão ruins quanto eram naquele tempo. E Paulo não amoldou, nem acomodou sua mensagem para o nível de liberação e de moralidade em que eles viviam naquela cidade. Outras pessoas vão dizer assim, não, nós não podemos ser legalistas. Né? Nessa tarde eu li um texto que o Júnior me mandou, da participação de blocos evangélicos no carnaval. Nós não podemos ser legalistas. Vejam, a palavra legalista, ela tem, desde o que eu a conheço, ela tem evoluído. E no passado ela significava uma coisa, passou a significar outra, e hoje tem passado a significar outra coisa. No passado mais distante, legalismo, ou ser legalista, significava o seguinte, uma proposta de que, cumprindo com um código comunicado, o que você não pode fazer, o que você pode fazer, leis, ao conseguir cumprir com essa lei, você está garantido diante de Deus. Isso era legalismo. Legalismo era uma confiança de que através das nossas condutas, das nossas atitudes, nós nos garantíamos diante de Deus. Mentira, nós já vimos em Efésios capítulo 2. Nós somos salvos pela graça, pelo dom de Deus, não é pelo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas passado um tempo, a palavra legalista, ela ganhou uma outra conotação. É viver debaixo de uma série de mandamentos que tem a ver com usos e costumes. Há lugar que vai dizer, um crente não pode mascar chiclete. Eventualmente eu vou, e esse ano não será exceção, em julho estarei numa aldeia indígena, em que havia tido o trabalho de uma missionária por praticamente 40 anos naquela aldeia, mas ela trazia essa tônica. Então aquelas índias todas eram proibidas de usar calça comprida. A mulher não pode usar calça comprida. Mulher não pode cortar cabelo. Crente não pode ir no cinema. Crente não pode ir no bar. Crente não pode beber. Esse é o segundo tipo de legalismo. É uma confiança de que certos padrões morais devem ser obrigatórios para nós, mesmo que as Escrituras não falem nada sobre isso. Mas nós entramos agora na dimensão de um outro tipo de legalismo, que é o seguinte: você não pode me dizer o que é certo e errado, o que eu devo fazer ou não devo fazer. Mas já não é mais na questão de usos e costumes, não.
coisas sérias que as Escrituras falam claramente, não faça isso. Se eu tomar isso como não falar isso, eu vou chamar isso de legalismo. Isso não é legalismo. Isso é reconhecer quem tem autoridade, que é o Senhor Jesus, e saber que Ele tem o melhor para nós. E obedecer não é legalismo. É uma expressão de amor. Mas nos nossos dias é legalismo, os tempos são outros. Ou como já ouvi algumas vezes dizer, não, se Deus quiser, Ele não vai deixar que eu faça isso. Lembro na minha mocidade, um colega meu estava tentando conquistar uma garota. Naquela época não se falava isso, mas hoje se fala. Ele queria ficar com a garota. E ela dizendo, ela crente, os dois crentes, e ela disse assim, olha, eu acho que não é o que Deus quer para nós. E o argumento dele foi o quê? Se Deus não quiser, Ele não vai deixar. E nesse ambiente, curiosamente, um ladrão, naquela época, uns 40 anos atrás, um ladrão chegou no carro para assaltá-los. Ele, extremamente corajoso, agarrou a arma do ladrão, que disparou, acertou no painel, e também na mão dele, um monte de sangue, acabou a possibilidade daquele namoro naquele momento. Vejam, não é sempre que Deus faz isso. Embora nas condições atuais tem mais chance de ser assaltado se estiver parado com o seu carro, a gente não fica confiando nisso. Se Deus quiser, Ele vai evitar. Deus quer e Ele faz para você evitar. Isso não é legalismo. Então, quando Ele diz aqui, não se deixem enganar por palavras vazias, o que Ele está dizendo aqui é o seguinte, você não pode cair nesse blá blá blá, nessa conversa mole. No caso deles, lá em Éfeso, era o seguinte, pode pegar à vontade que não vai afetar meu espírito e minha comunhão com Deus. No caso de hoje, não, é muito legalismo. Nós não podemos ser legalistas. Não, se Deus quiser que a gente não faça isso, Ele vai evitar. Não, os tempos são outros, gente. Nós estamos liberados. Veja o que Ele diz. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem ou lhe desobedecem. Ou como diz mais literalmente, os filhos da desobediência. De quem Ele está falando? Quem são os filhos da desobediência? Se a gente voltando lá em Efésios capítulo 2, versículo 3, a gente tem uma ideia de quem são esses filhos da desobediência. Quando ele descreve ali a vida de cada um de nós, antes de chegar a Cristo, ele diz assim, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Esse era o padrão de vida que nós tínhamos antes da conversão. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira, filhos da ira. Vejam, o que Paulo está fazendo aqui para os crentes de Éfeso e para nós hoje, é o seguinte, a vida marcada pela imoralidade, pela impureza, pela cobiça, ela será seguida da ira de Deus. Nós sabemos, e ele escreve ao longo dessa carta, Cristo pagou naquela cruz o preço do nosso pecado para nos resgatar. Deus nos chamou para uma vida dentro de novos padrões, reproduzindo o caráter de Deus. É Deus quem nos dá condição de deixar de fazer o que não devemos fazer e passarmos a fazer o que mesmo não queremos fazer ou não somos capazes de fazer. Vamos lembrar, se o ímpio, o pagão, vai receber prejuízo, vai ter prejuízo pela conduta que ele tem,
lembra disso, você também vai ter problemas com isso. Veja, em 1 João capítulo 1, versículo 6, João diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Essa colocação de que você pode viver bem com Deus, com a bênção de Deus, com a comunhão com Deus, a companhia com Deus, e você está levando a sua vida marcada pelos princípios e padrões de conduta do mundo, entenda uma coisa, você está mentindo. Não existe a possibilidade de manter comunhão com Deus e levar uma vida andando nas trevas. Essas coisas são incompatíveis, ou seja, de alguma maneira, se a gente assimila para nós, filhos de Deus, uma conduta que é típica do pagão que é filho da ira, isso também vai ter consequências para nós. Partindo para a minha conclusão, então, meus irmãos, veja, olha o que ele diz aqui no versículo 7. Não participem do que essas pessoas fazem. Os ímpios, os perversos fazem essas coisas, praticam essas coisas. Vocês não podem ter comunhão nisso, vocês não podem ser sócios deles nisso, vocês não podem participar disso. Essas pessoas, se elas são descrentes, ímpias, e ao ponto de serem condenadas por Deus, é razoável. Vocês não participem disso. Vocês não podem ter em comum com ela essas coisas. Por quê? Porque para você, filho de Deus, isso tem consequências. Você não vai perder a segurança da sua salvação, que é garantida pelo Espírito de Deus, mas você perde o privilégio de andar com Deus e ter comunhão com Ele. Você perde o privilégio de cultivar um relacionamento com Deus, em que você prova do amor e da bênção de Deus na sua vida. E você passa para estar numa outra forma de tratamento de Deus, que ao invés da comunhão e da bênção, vem a disciplina. Um filho de Deus genuíno, que efetivamente teve uma experiência genuína com Deus, ele não pode entrar nesse jogo, ainda que as pessoas venham conversar com você, propondo para você levar a vida nesse estilo mundano. Pode ser que um descrente, disfarçado de crente, fale para você assumir essa vida. Pode ser que um crente já enganado e disfarçado de descrente, ele fale para você assumir esse tipo de vida. Pode ser que os pagãos lá fora estão dizendo para você assumir esse estilo de vida. Deus está dizendo, não entra nessa não. Não participa disso. Você tem perdas grandes. Você pode não perder a sua vida eterna, se é que efetivamente você a tem. Mas você perde a comunhão, você perde a bênção e você passa a ser disciplinado por Ele. Agora vamos lá. Se por acaso na sua experiência, você tem feito todas essas coisas e não tem nada acontecido, você acha que não perdeu a comunhão com Deus, não perdeu a bênção de Deus, e não tem sido disciplinado, amigo, você não é filho de Deus ainda. Não existe essa possibilidade. A mensagem de Deus é clara. Uma vez que nós somos filhos de Deus, nós estamos sujeitos à disciplina de Deus. E se não há obediência da nossa parte, Ele nos disciplina porque ama. Ele faz doer para você se arrepender. Então, se você é um filho de Deus, que está sofrendo as dores da disciplina, é hora de você chegar para esse Deus e falar assim, Deus, eu reconheço que eu tenho andado em caminhos errados, liberta-me. Mas se nada disso tem acontecido, embora você possa sentir sua culpa,
Embora você possa sentir que sua vida não tem valido grande coisa, apesar de cultivar a idolatria, esse ídolo do viver em função dos apetites e da proposta mundana do que é sexualidade, deixe-me dizer para você que não tem culpa nenhuma sobre isso. Primeiro eu quero dizer para você o seguinte: como todos aqui, você é um pecador e por conta do seu pecado, você está separado de Deus e destinado não somente a estar separado agora, mas pela eternidade. Segundo, Deus não é indiferente a isso e por conta disso, Ele enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para naquela cruz morrer e carregar sobre si a sua culpa e o castigo que era seu. Agora, você tem o privilégio de reconhecer esse amor de Deus, a obra do Senhor Jesus Cristo, e se render a Ele, entregar sua vida a Ele, e assim de fato ser um perdoado, um filho de Deus, preparado para uma nova vida com Ele. Não tem mais um personagem. Os personagens que estão aqui são pessoas que estão sendo fiéis a Deus e andando o seu caminho conforme a orientação de Deus e andando conforme o poder de Deus. Existem as pessoas que já tiveram uma experiência com Cristo, ainda que genuína, mas estão se sujando nessa lama que é imprópria, que é inconveniente, conforme ele diz. Isso afeta a sua salvação? Não. Afeta sim o melhor que Deus tem para você. Mas aqueles de vocês que estão me ouvindo, que ainda não tiveram a sua experiência com Cristo, você tem a oportunidade de ser recebido por Deus, perdoado por Deus, aproximado de Deus e declarado um filho dele. No minuto que se segue, eu queria convidar todos vocês a orarem nesse momento. Se você tem vivido pela graça de Deus em fidelidade, agradeça a Deus, ore pelas pessoas que estão à sua volta. Se você é um crente que já tem se metido com essa imoralidade, com essa impureza, das diversas formas que nós mencionamos na semana passada, confesse seu pecado a Deus aqui. E se você tem chegado e ouvido do Evangelho de Jesus, que morreu por você e pagou seus pecados naquela cruz, você pode nesse momento dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero Te receber como aquele que me amou e morreu naquela cruz por mim. Recebe a minha vida. Você pode fazer isso no seu lugar em silêncio. Ó Pai Celestial, somos gratos pela Tua imensa misericórdia nas nossas vidas. Não somente pelo perdão que o Senhor nos oferece continuamente, mas pelo perdão que o Senhor ofereceu em Cristo, que nos permite chegar a Ti mesmo que não mereçamos e não tenhamos nenhum tipo de crédito para tal. Somos gratos por tão grande amor, e porque nossa culpa já foi paga naquela cruz pelo Senhor Jesus. Ó Pai, Te peço pelos meus irmãos em Cristo, que têm se deixado levar por conversas tolas, vazias, como Paulo diz, a ponto de envolverem-se em pecados que roubam deles mesmos o melhor da vida que poderiam ter. Senhor, tem misericórdia. Corrige esses meus irmãos, disciplina, aperfeiçoa suas vidas. Ó Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.